aos teus filhos. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Ele é digno. Adore ao Senhor. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, Ele é maravilhoso. mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, Oh, aleluia. ainda que a videira Obrigado, não dê Senhor. o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Que maravilha, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar para a palavra agora, queridos. Na igreja a gente tem mais tempo para adorar, não é? Mas na live assim é menor. Mas mesmo em tempo menor, eu creio que o Espírito de Deus já alcançou a sua vida, a sua Amém, casa, a sua Jesus. família agora, em Glória a nome de Deus. Jesus. E nós vamos passar para o momento da palavra, para depois nós orarmos com base na palavra. Então, abra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. É o versículo para a nossa meditação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses 4, 4. Abra sua Bíblia. Nós vamos Aleluia, Jesus. tomar posse dessa palavra agora. Amém. Já está aparecendo aí para os irmãos Glória a o Deus. texto base desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa palavra está em Filipenses 4, 4. Ela tem, sobretudo nos nossos dias, um efeito extraordinário, porque nós precisamos, mais do que nunca, absorvermos essa palavra, Amém. esse texto, esse mandamento do Senhor e fazê-lo verdadeiro na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Você ainda pode compartilhar essa live em nome de Jesus, ainda dá tempo, mas com a sua Bíblia aberta aí nós vamos ler o texto e eu vou para frente ali para a gente entrar na pregação desta palavra. Né? Eu pensei até de ficar aqui escondidinho, mas eu vou ter que ir para lá, né? Filipenses capítulo 4, versículo 4, em nome de Jesus, diz a Bíblia assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O versículo 4 apenas nós vamos ler e reler. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta palavra que vai ser ministrada agora, ela, meu Deus, ela penetre no coração de todos os irmãos, os nossos corações aqui em casa, de cada família que está ligada neste momento, nesta live, e venha trazer, meu Deus, um grande propósito, um grande efeito, meu Pai, um grande resultado, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para produzir algo sobrenatural em nós. Nós oramos, eu apresento cada irmão, cada irmã que está conosco ligado neste momento, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos diminuir o volume um pouquinho aqui. Está tudo bem agora? Ok? Amém? Paz seja com todos, irmãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Esse texto que nós compartilhamos aqui, no livro de Filipenses, ele, como eu falei, ele tem, sobretudo nos nossos dias,
um encaixe mais perfeito do que nunca. Né? Esse texto da palavra do nosso Deus foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, a cidade de Filipos, e quando nós observamos esse versículo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, a gente, ao observar o versículo, nós notamos que é uma convocação da palavra de Deus para nós, em todo o tempo, nos nossos dias principalmente. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando o apóstolo Paulo fala essas palavras, ele cita, alegrai-vos no Senhor. Isso é um indicativo para nós de que é possível uma outra forma de alegria que não seja no Senhor. Tem uma música do mundo antiga, né, da cantora Zélia Duncan, que fala que a alegria do pecado tomou conta de mim. É um texto, uma parte da música dela. Então, para quem que não tem aliança com Deus, para quem não tem conhecimento da palavra, para quem é do mundo, não se fez igreja ainda, ele tem alegria em outras coisas. Alegria no pecado, alegria numa balada, alegria numa algazarra, enfim. Mas ele não tem alegria do Senhor e no Senhor. Né? Então, é possível ter uma alegria fora do Senhor? Sim. Mas é uma alegria que não é alegria verdadeira. O convite da palavra de Deus para nós é a alegria no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E a expressão sempre nos chama a atenção para outra coisa. Sempre é sempre, mas a pergunta é possível alegrar-se sempre no Senhor? É possível ficar sempre feliz, alegre em toda e qualquer circunstância? Humanamente falando, não é possível. Mas biblicamente e espiritualmente falando, em Cristo Jesus, é possível. Porque esse apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos convoca a alegrarmos sempre no Senhor, é porque isso é uma possibilidade, isso é uma verdade que pode acontecer nas nossas vidas. Mas novamente, para uma pessoa falar assim, alegrai-vos sempre, eu costumo dizer assim, que para uma pessoa que está com muito dinheiro no bolso, é muito fácil, às vezes, falar para uma pessoa que não está na mesma condição financeira, essa pessoa que está com uma condição boa, olhar para aquele que não está e falar, eu não entendo por que fulano de tal está triste. Né? Por quê? Porque não está se colocando no lugar do outro. Aquele que está sadio, né? Às vezes não entende a falta de alegria do outro que está doente. Aquele que está bem emocionalmente, às vezes ele vai taxar de frescura, de mimimi, uma pessoa estar, por exemplo, em depressão. Isso é coisa na sua cabeça, bobagem, isso é fraqueza. Mas quem está vivendo a situação, quem está passando pela circunstância, quem está no meio do rebuliço, da tribulação, da enfermidade, da ausência de bens, quem está no meio de uma angústia, essa pessoa, ela sabe o que está vivendo, né? Então, quando nós ouvimos essa expressão do apóstolo Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, a impressão que a gente tem é que Paulo está numa situação confortável. Para ele falar assim, alegrai-vos sempre no Senhor, o apóstolo Paulo deve estar muito bem, deve estar com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, deve estar livre, tranquilo, né? Descansando na varanda, enfim, cheio de saúde, tudo bem, tudo tranquilo para ele, né? Podendo ir onde quiser, enfim, Paulo deve estar numa situação confortável quando ele fala alegrai-vos sempre no Senhor. No entanto, irmãos, isso não é verdade. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta verdade da palavra do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, ele confirma, outra vez digo, alegrai-vos. Quando ele escreveu esta palavra, esta carta
aos filipenses, aos que estavam na cidade de Filipos. E a cidade de Filipos, ela tem esse nome por causa de Filipe II, pai de Alexandre o grande nome do Império Grego que imperou antes do Império Romano. Mas quando Paulo escreve para os filipenses, ele escreve essa carta para os filipenses, ele não está numa situação confortável. Ele está numa situação complicada. Ele está na prisão. Ainda que essa prisão não seja uma prisão atrás de grades, assim. Ele já esteve, Paulo já passou por situação, isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas nesse momento ele está numa prisão em Cesareia, na Itália, está em Roma, né? E aguardando um julgamento. Ele vai passar ali numa casa alugada, é como se fosse uma prisão domiciliar, era uma prisão domiciliar. E ali na casa ele podia receber os irmãos que estavam em Roma, os convertidos que estavam em Roma, que estavam na Itália. Ele podia receber esses irmãos em sua casa e para eles pregar a palavra. Todavia, Paulo não poderia sair, ele estava preso. Ele estava aguardando um julgamento e a tradição histórica, a Bíblia não cita, mas nós sabemos que Paulo ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado e vai ser decapitado. Vão arrancar a cabeça dele fora, né? Vai ser decapitado em Roma e por causa do Evangelho ele vai ser um dos mártires, então vai perder literalmente a cabeça, ele vai ser decapitado. E ele sabia que ele estava ali na prisão nessa circunstância. Mas Paulo, que ele tinha consigo um tema verdadeiro colocado pelo Espírito Santo de Deus no coração dele. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então Paulo, ele estava na prisão e numa situação não confortável, daquela situação não confortável, no meio daquela situação não confortável, ele escreve uma carta para Filipos, para a cidade de Filipe, e fala para os filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pela lógica ele não poderia falar isso. Humanamente falando, ele não poderia falar, porque ele está numa situação complicada. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ainda que esteja no meio do temporal, ele há de ficar em paz, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, quando a tempestade veio, ele estava com os discípulos no barco, e os discípulos estavam apavorados no meio da tempestade. E o Senhor Jesus dormindo tranquilo lá no fundo do barco, né? E os discípulos foram acordá-lo, e apavorados: o Senhor não se importa de que morramos? E o Senhor Jesus estava tranquilo, porque o Senhor Jesus, ele estava plenamente descansado em Deus, descansado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mesmo no meio da angústia, no meio da tribulação, né? Uma certa vez foi levantado um concurso para que se pintasse, desenhasse através de uma pintura, expressasse através de uma pintura a paz. Um pintor, eu já falei isso na igreja, os irmãos, um pintor, no meio de tantos quadros, ele pintou um quadro que expressava o seguinte: uma tempestade era vista, quase tombando os coqueiros, tombando as árvores todas, e lá no meio da árvore um passarinho cantando tranquilo lá no ninho, no meio daquela tempestade. Aquele quadro se destacou como a melhor expressão da paz, porque no meio da tribulação havia uma expressão de paz. Quem está ligado no Senhor pode estar talvez agora numa prisão, no leito do hospital, numa situação complicada financeiramente, aguardando uma provisão de Deus, né, uma situação difícil, talvez perdeu um ente querido, talvez com alguém enfermo, mas essa palavra que está sendo ministrada nessa noite, ela há de entrar no seu coração. Amém. E produzir fruto. Alegrar-nos sempre no Senhor. Amém. Outra vez o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos. É possível para aquele que crê. Não é fácil, porque para o ser humano, para aquele que está no meio da tempestade, não é fácil. Ninguém diz que é. E justamente por não ser fácil, justamente por ser praticamente impossível, é que é aí que entra o milagre de Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis.
em nome de Jesus. Amém? Amém. Esta palavra que o apóstolo Paulo deixou para Filipe, para os filipenses, para a cidade de Filipos e para nós hoje em dia, ela é uma verdade que deve se encaixar na nossa vida. Já falei aqui que Paulo não estava numa situação confortável, mas ele estava no Senhor. E quem está com a alegria do Senhor, e nós vamos orar daqui a pouco, após o encerramento dessa palavra, orar para que a alegria do Senhor, ela tome conta do seu coração, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da angústia. Um outro texto que nós vamos compartilhar a palavra nesta noite, que tem a ver com o que nós estávamos compartilhando, cantando, adorando o Senhor aqui, é o que está registrado lá em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Abacuque 3, 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Pois o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu não sei se ficou aqui só no versículo. Olha lá. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, me faz andar de cabeça erguida, mesmo no meio de toda essa dificuldade. Abacuque escreveu pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, uma mesma linha que o apóstolo Paulo, os dois cheios do Espírito Santo. E Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não tenha fruto na oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas, não haja nem alimento, não haja gado, não haja nada, ainda que tudo esteja escasso, todavia eu me alegrarei no Senhor. É o mesmo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses 4:4, né? Alegrar sempre no Senhor é essa situação aqui, como o Abacuque fala, mesmo que tudo esteja escasso, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Versículo 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente, ou seja, de cabeça erguida. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós. E voltando ao texto de Paulo, eu falei para os irmãos que Paulo, ele está numa prisão domiciliar. Aí você diz assim: então está tranquilo, não está apanhando nem nada, só está aguardando ali sossegado, tranquilo, na prisão domiciliar. Mas Paulo já tinha passado por uma situação mais complicada do que essa em que ele está agora. Brevemente ele vai ser morto, vai ser julgado, como eu falei, vai ser decapitado. Mas na situação anterior, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vamos ver lá, Atos 16, versículo 19, Atos 16, versículo 19 em diante, tá? A Bíblia vai colocando para nós aqui, ó. Qual que é a situação que está sendo vivenciada pelo apóstolo Paulo? Diferente daquela situação quando ele está na prisão, né, e escreve uma carta alegrável sempre no Senhor, ele passou por uma situação talvez mais complicada ainda, irmãos. Nesse texto que nós vamos ler, que muitos já conhecem, Paulo e Silas estarão presos, e não apenas presos numa prisão domiciliar, mas numa cadeia mesmo, atrás de grades, algemados, presos com os pés no tronco, por causa da pregação do Evangelho. Eles haviam sido usados por Deus poderosamente para a libertação de uma moça que estava endemoniada, possuída por um espírito de adivinhação, e em razão deles terem sido usados para libertar aquela moça que dava lucro com as suas adivinhações aos senhores dela, porque ela era uma escrava 2 vezes, né? Escrava dos espíritos adivinhadores malignos e escrava
dos seus senhores lá. E o apóstolo Paulo foi usado para libertar aquela moça. E o espírito de adivinhação a deixou e ela já não mais adivinhava, né? E em razão disso, os senhores daquela moça deixaram de ter lucro. E por causa disso, eles arrastaram Paulo e Silas e entregaram aos pretores, à guarda pretoriana, e eles foram presos por causa dessa obra feita em nome do Senhor Jesus. E foram presos, e aí eles foram para a cadeia, irmãos. E o versículo 19, Atos 16, 19, diz assim, olha: vendo os seus senhores, ou seja, os senhores daquela moça, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, a guarda pretoriana, disseram, versículo 20, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Foi o que eles levantaram de acusação. Versículo 22, levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, bateram muito neles, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Servos de Deus, que Deus permitiu que fossem presos, que fossem açoitados por causa do Evangelho, e foram presos agora, né? E a Bíblia diz no versículo 24, que o carcereiro, recebendo a ordem da guarda pretoriana, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, depois de açoitar, bater muito neles, prendeu ainda os pés de Paulo e Silas no tronco e os levou para o mais profundo da cadeia, né? Essa era a situação que Paulo e Silas estavam vivendo. Uma situação nada confortável, né? Apanharam, foram açoitados, e agora estavam presos, com os pés presos em cadeias, ali dentro daquela prisão no mais profundo do cárcere. Era uma situação para eles blasfemarem, era uma situação para eles murmurarem contra Deus, era uma situação para eles levantarem a voz e talvez humanamente falando, né? E poderiam dizer assim: oh Deus, estou fazendo a obra do Senhor, como é que o Senhor permite isso acontecer comigo? Né? Por que Deus? Né? Às vezes acontecem coisas, a gente fala, Deus é mau, por que está acontecendo isso? Por que acontece isso com fulano, com pessoas boas, acontece tal coisa, tal fato, e a pessoa acaba questionando a Deus, indagando a respeito do que Deus fez. Isso acontece demais, né? Para as pessoas que às vezes estão num nível raso de intimidade com o Senhor. E até quem está num nível mais profundo, às vezes corre esse risco de murmurar contra Deus, de reclamar por causa da situação, de reclamar por causa da angústia pela qual está passando, às vezes da demora, suposta demora da vitória que não está chegando. E aí a pessoa abre a boca, murmura e reclama, e às vezes chega a dizer que Deus não é bom. Eu ouvi uma palavra do pastor Cristiano, na live que ele estava fazendo, achei muito interessante, quando ele citou um exemplo de um pastor recebeu 2 ligações, né? Uma família ligou, né, em prantos porque alguém da casa tinha falecido, e uma outra família ligou cheios de alegria porque tinha nascido uma criança. Então a pergunta é: Deus é bom ou Deus é mau? Né? Dependendo da pessoa, da situação que ela está vivendo, ela pode dizer que Deus é bom, ela pode falar que Deus é mau. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, em todo tempo diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Uma palavra maravilhosa do pastor Cristiano que eu ouvi e guardei no meu coração, que nós sabemos e precisamos compartilhar, né? Qualquer um, talvez na situação de Paulo e Silas, você e eu blasfemássemos, reclamássemos e falássemos: meu Deus, estou fazendo tua obra, sou uma pessoa tão boa, por que eu estou aqui, né?
Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? E Deus tem propósito em todas as coisas. Qual que era o propósito de Paulo e Silas na prisão? O propósito de Deus permitir que eles estivessem na prisão é para alcançar o carcereiro e a casa dele e outros mais com uma obra de salvação. Deus, ele tem as maneiras dele de trabalhar, né? E naqueles dias, naquela noite mesmo, Paulo, no meio daquela circunstância complicada, ele fez algo sobrenatural. Porque o natural é reclamar, o natural é chorar, o natural é entrar em depressão, o natural é a gente murmurar contra Deus e parar de orar e não perseverar. O natural é isso, mas nós estamos sendo chamados para fazer algo sobrenatural. O que Paulo e Silas fizeram foi sobrenatural. O que eles fizeram? A Bíblia diz no versículo de número 25, olha o que está escrito no versículo 25, né? Vamos ler aí. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. No meio da angústia, no meio da tribulação, no meio dos açoites, no meio da tempestade, eles cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus. E eles não cantavam em voz baixa, não, em alta voz, porque eles estavam lá no interior da prisão. Todavia a Bíblia diz que os demais companheiros de prisão escutavam. Então, enquanto Paulo e Silas estavam cantando, orando e cantando, louvando a Deus com os pés presos no tronco, açoitados, machucados, eles estavam evangelizando e declarando que Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom, né? E naquele momento, no meio do louvor, da adoração ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Porque quando nós tomamos atitudes sobrenaturais, Deus opera o sobrenatural. A Bíblia diz no versículo 26 que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Então, o louvor sobrenatural de Paulo e Silas fez com que as cadeias se quebrassem, as portas de todas as celas se abrissem e soltaram-se as cadeias de todos e todos foram livres. Todos foram soltos, as cadeias foram quebradas. O louvor sobrenatural, ele quebra cadeias. Amém, Jesus. O que Deus quer falar conosco nessa noite, está falando já, é alegrar sempre no Senhor, faz com que as cadeias sejam quebradas. Alegrai-vos sempre no Senhor. É um convite, um mandamento da palavra do Senhor, para quê? No meio daquela hora difícil, em vez de nós reclamarmos e murmurarmos, nos levantarmos contra Deus e questionarmos o que Deus fez. Ó Senhor Deus, que essa palavra penetre no coração de todos nós. Amém. Agora, em nome de Jesus, nós vamos tomar posse da palavra de Paulo, que seja numa prisão domiciliar, numa prisão completamente diferente, já açoitado, ele se levantou e adorou e cantou louvores a Deus juntamente com o seu irmão, com o seu companheiro Silas. E aquele louvor sobrenatural fez com que as cadeias se quebrassem. A palavra de Deus para nós nessa noite é essa: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pastor, como é que nós vamos fazer isso? Se o Senhor falou, se eu falei aqui, que humanamente falando é impossível. Acontece que quem faz essa obra é o Senhor. Aleluia. As coisas possíveis são para os homens, são para os médicos. As coisas impossíveis são para Deus. Aleluia. E quando nós adoramos a Deus em todo tempo, quando nós louvamos o Senhor, nos alegramos no Senhor, sempre, em todas e quaisquer circunstâncias, nós estamos declarando para Deus que nós cremos na soberania da vontade dEle. Nós estamos nos alegrando no Senhor. E quando nós nos alegramos no Senhor, nós alegramos o coração de Deus. E quando o coração de Deus se alegra, a alegria dEle é a nossa força que libera poder para quebrar cadeias, em nome de Jesus.
né? Então nessa hora nós vamos levantar um clamor ao Senhor, nós vamos orar, pedindo a Deus que venha encher os corações de todos os irmãos, de todas as famílias, dessa alegria. Não uma alegria que dependa de circunstâncias, porque a alegria do mundo, alegria segundo o mundo, alegria segundo o homem, alegria natural, ela é uma alegria, ela é condicionada, ela depende das circunstâncias, mas a alegria no Senhor, ela é incondicional, ela é incondicional porque ela é uma alegria sobrenatural. Da mesma maneira que a paz do Senhor, ela é sobrenatural. Uma pessoa pode estar no meio de uma tribulação e estar em paz, pode estar no meio de um hospital, mas se sentindo já curada, pode estar numa cadeia, mas se sentindo livre, porque o Espírito de Deus está na vida dela. Uma pessoa também pode estar num momento de angústia, de tristeza, talvez porque perdeu um ente querido, mas nessa hora você vai se alegrar, você vai orar a Deus e falar: Deus, faz essa obra sobrenatural no meu coração, porque essa obra sobrenatural é o Espírito Santo de Deus quem faz. E quando o Espírito de Deus entra no nosso coração, no seu coração, ele vai aonde a gente não consegue ir e faz a obra que nós não conseguimos fazer. De repente, no meio de toda angústia, o Espírito Santo de Deus entra no seu coração, toma a sua mente, toma a sua alma, traz o conforto, o consolo, e de repente você se sente fortalecido, como Abacuque escreveu, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Na nossa oração agora, quero convidar a minha esposa Lúcia para vir aqui para nós orarmos juntos, em nome de Jesus, e nós vamos fechar esta palavra com esta oração em nome de Jesus. Amém? Onde você está, feche os seus olhos. Eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, para você agora mentalizar, né? Não dá tempo da gente escrever agora, né? Mas você vai mentalizar ou escrever aí o nome da pessoa que você sabe que está precisando da sua oração agora, precisando se alegrar no Senhor. Essa pessoa que já perdeu a alegria de viver, de trabalhar, alegria da vida. Mas primeiro você vai clamar a Deus para que haja alegria da salvação no coração dela. Vai pedir o Espírito Santo para fazer essa obra poderosa, porque o apóstolo Paulo e Abacuque e Silas, no meio da situação complicada, eles puderam adorar a Deus, não por si mesmos, mas porque o Espírito Santo de Deus habitava neles. Então, agora, se você clamar a Deus e falar: Senhor, vem com o teu Espírito Santo, confortador e consolador, e toma conta da minha vida, algo sobrenatural vai acontecer. A Bíblia diz que de repente as cadeias foram todas quebradas. De repente as portas das celas se abriram, por causa do louvor e da adoração. Talvez você diga: eu não tenho motivo nenhum para adorar, eu tenho motivo para me derreter em lágrimas, eu tenho motivo agora para murmurar, para reclamar de Deus, eu tenho motivo para reclamar do Senhor. Mas eu quero convidar você para fazer algo sobrenatural, para adorar o Senhor, orar e clamar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito. Como Jó um dia orou, depois de ter perdido tudo, ele falou: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, em tudo bendito seja o nome do Senhor. Que essa alegria penetre no seu coração, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Deus altíssimo, nesse momento nós levantamos um clamor, meu Deus, por todas as famílias, ó Deus, que carecem receber do Senhor esse toque, meu Deus, sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Porque humanamente falando é impossível, mas as coisas impossíveis não são para nós, seres humanos. As coisas impossíveis são para Deus.
Mas o Senhor nos chama para fazermos algo sobrenatural, e agradecer ao Senhor pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provas. Agradecer ao Senhor, foi o que Paulo e Silas faziam. Oravam, cantavam louvores, agradeciam e louvavam o Senhor mesmo tendo recebido açoites. Senhor Deus, em nome de Jesus, o coração duro agora seja quebrado. O coração incrédulo seja quebrado. Essa pessoa, meu Deus, que ela só pensa em se alegrar no Senhor quando as coisas vão bem, que esse coração seja transformado. E no nome santo do Senhor Jesus, algo sobrenatural venha acontecer no coração deste irmão, desta irmã, dessa moça, desse rapaz, até mesmo desta criança, que, ó Deus, está recebendo setas do inimigo, porque o inimigo está lançando setas na mente dele, na mente dela, dizendo, está vendo? Olha o que Deus permitiu acontecer. Esse Deus não é bom. Lançando setas, como a mulher de Jó lançou setas como um instrumento de Satanás. Ela não lançou setas na direção de Jó. Ela virou para Jó, que tinha perdido tudo, e falou, Jó, como é que você ainda continua adorando a Deus e temendo a Deus, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, foi o que ela falou. Mas Jó se levantou e disse para ela, você está falando como uma louca, né? O seu Deus está no controle, Ele deu, Ele tomou, e tudo bendito seja o nome do Senhor, foi o que Jó falou. E Jó, no outro texto da palavra, ele diz, meu Deus, ele diz na tua palavra, eu creio que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, esse coração incrédulo, receba esta palavra. O coração de pedra venha a ser quebrado. E esta pessoa, meu Deus, receba do Senhor o conforto do Espírito Santo. A alegria do Senhor. A alegria no Senhor, que é a nossa força. Penetre, meu Deus, neste coração, em nome do Senhor Jesus. E as cadeias sejam quebradas, em nome do Senhor Jesus. E subitamente, Senhor, uma alegria indizível venha surgir nesse coração, na mente desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, a angústia desapareça, Senhor. Ó Deus, a tristeza, as vestes de amargura desapareçam, as vestes de tristeza sejam, meu Pai, em nome de Jesus, substituídas por, meu Deus, vestes de alegria, coroa em vez de cinzas, em nome do Senhor Jesus. E o teu servo possa receber esta graça de te adorar em todo o tempo, alegrar sempre no Senhor e sempre se alegrar no Senhor. É a nossa oração agora, é a minha oração. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. Nós oramos e apresentamos a igreja, os irmãos, os amigos ao Senhor. Te louvamos para que esta palavra já entrou no coração de cada um de nós e fez a obra que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Alegrarmos-nos sempre no Senhor. Outra vez podemos dizer, vamos nos alegrar, porque o Senhor tem algo especial para nós e a jornada é longa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Que tudo vá bem para você, em nome de Jesus. Tem um cântico antigo que diz, mas a luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo, o Senhor já tem a salvação. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, nós haveremos de ter uma outra live. Brevemente nós haveremos de voltar para os cultos, em nome de Jesus, culto presencial. Deus nos abençoe. Nós mesmo voltando, estamos com o propósito do coração de mantermos pelo menos um dia na semana com uma live, com culto para abençoar as famílias, em nome de Jesus. Amém? Mas na quarta-feira, 8h30 da noite, nós nos encontramos novamente. Dia 31 de março, às 8h30 da noite, se Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, abençoe sua casa, sua família. Vamos dar a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita ao Pai. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Seu Espírito Santo, seja comigo, com vocês, meus irmãos, com você na sua casa e agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz, em nome de Jesus.